O final de semana teve bola rolando pelo Campeonato Brasileiro da Série C e Brasileirão da Série D. Na Série C, o Altos decepcionou dentro de casa, jogando contra o Lanterna, a equipe do Atlético Cearense. O Altos simplesmente perdeu pelo placar de 1-0. Agora com oportunidade, boa bola do Zé Carlos, na frente, girando, o Vanderlan pediu, ele bate pro gol! Bessa! Do Atlético! Com essa derrota aí, a equipe do Altos hoje é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro da Série C. Se terminasse hoje, estaria rebaixado para a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. O Mirassol de São Paulo é o líder com 13 pontos, segundo colocado o Manaus com 11 pontos, o terceiro colocado a equipe do Volta Redonda com 10 pontos, na 4ª posição o Clube do Remo com 10 pontos, o quinto colocado Botafogo de Ribeirão Preto com 10 pontos, na 6ª posição o ABC de Natal com 10 pontos, o 7º colocado Floresta do Ceará com 10 pontos e o 8º colocado a equipe do Botafogo da Paraíba com 9 pontos marcados. Na zona mista, o 9º colocado Ferroviário do Ceará com 9 pontos, o 10º Paysandu de Belém do Pará com 9 pontos, o 11º Figueirense de Santa Catarina com 9 pontos, o 12º colocado São José com 8 pontos, o 13º Ipiranga do Rio Grande do Sul com 8 pontos, o 14º colocado o Campinense com 7 pontos, o 15º Brasil de Pelotas com 6 pontos e o 16º colocado o Aparecidense de Goiânia com 5 pontos marcados. Aí entra a zona de rebaixamento. O 17º colocado Vitória da Bahia com 4 pontos, o 18º o Atlético Cearense com 4 pontos, o 19º o Altos do Piauí com 2 pontos e o Lanterna o Confiança de Sergipe com apenas 2 pontos marcados na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série C. Uma situação bem complicada para a equipe do Altos, o nosso representante na 3ª divisão. Todos esperavam por uma vitória do Jacaré diante da equipe do Atlético Cearense no último sábado, jogo que aconteceu às 15 horas no Estádio Municipal Lindolfo Monteiro. Não foi o que aconteceu. Foi um jogo tecnicamente ruim e pior para o futebol do Piauí, que perdeu pelo placar de 1-0 para a equipe do Atlético Cearense. Mas ontem teve bola rolando pelo Campeonato Brasileiro da Série D. E nesse jogo da Série D do Brasileirão, houve encontro de piauienses aqui em Teresina para Fluminense 4 de julho. E o placar foi de 0-0. Pressão total do time do 4 de julho. Ficou sem opção de jogada, já fez o domínio, pica-pau, bateu! Está dentro da grande área, já tocou no meio, chegou concluindo para fora, pica-pau, do jeito que ele gosta. William Salvini olhou, preparou, tocou ao lado. Com esse placar de 0-0, a equipe do Fluminense ainda continua, como vice-colocado do grupo, já que o Motoclube ajudou bastante ao perder para o Tocantinópolis pelo placar de 2-0 e não adiantou na liderança do Campeonato Brasileiro da Série D. Melhor para o Fluminense, que conseguiu segurar esse resultado. Só que a história do Brasileirão da 4ª divisão é a seguinte: jogar dentro de casa tem que vencer. Se empatar, soa como derrota. Então, o empate de ontem para o Fluminense teve sabor de derrota. Já esse empate para o 4 de julho teve um sabor de vitória diante da equipe do Fluminense, jogo que aconteceu ontem no Estádio Municipal Lindolfo Monteiro. Foi um jogo bem disputado, com vários gols perdidos, como vocês viram agora há pouco aí, nos melhores lances que o nosso editor-chefe, o nosso querido Paulo Silva, torcedor do Mengão, deixou aí para que você pudesse acompanhar os melhores momentos do jogo entre Fluminense e a equipe do 4 de julho. O Fluminense agora joga no próximo final de semana, domingo, em São Luís do Maranhão, contra o líder, a equipe do Motoclube. Falando agora de coisa boa, já que os resultados, na minha opinião, não foram tão legais assim para 4 de julho, para Fluminense, nem para o Altos, o atacante Eduardo, atacante do Fluminense, ele não está no Brasil, está na França, foi homenageado no último final de semana, precisamente no último sábado, pelo Guy Gamper, time da França, onde ele atuou, é ídolo, fez história na França, na Suíça e foi justamente homenageado. Confira aí.
Olha, de parabéns aí ao atacante Eduardo pela a homenagem feita pelo futebol francês, deu pontapé inicial, a torcida reconhece, a torcida gosta do Eduardo, que ainda continua jogando futebol, vestindo a camisa do Fluminense aqui na Série D do Campeonato Brasileiro. Onde que eu queria chegar também, além dessa homenagem do Eduardo, é incrível, né? Nós temos grandes jogadores aqui no futebol piauiense e um que ainda atua no futebol amador, mas atua, que é o jogador Simão Teles Bacelar. Você sabe quem é? Simplesmente o Cima. Artilheiro do Nordeste, um dos principais artilheiros do Brasil e, infelizmente, não fazem homenagens para o Cima aqui no futebol do Piauí. Eu gostaria de ver, né, o Cima ter pelo menos a sua sala de homenagens, né, tipo um museu contando a história do Simão Teles Bacelar. Infelizmente, ídolos como o Cima terminam sendo esquecidos. Por isso, mais uma vez eu tiro o chapéu aqui e dou os parabéns ao futebol francês pela lembrança do atacante Eduardo, né? Grande atacante que fez história no futebol francês, fez história no futebol suíço, brilhou também na Alemanha, mas a França fez de tudo para levá-lo nessa última rodada do Campeonato Francês da Série A2 para fazer essa justa homenagem ao Eduardo. E fica aqui a nossa crítica construtiva em relação aos ídolos que nós temos aqui, em especial o Simão Teles Bacelar, que precisa ser olhado com mais carinho pela história que ele fez no futebol brasileiro, deixando a sua história também no futebol piauiense.